Sejam muito bem-vindos a mais um ObraCast. E o ObraCast aqui é um lugar que a gente testa muitas coisas, né? Então hoje, pela primeira vez, eu trouxe escrita a apresentação dos meus convidados, então eu vou ler para vocês. Bom, hoje o ObraCast recebe uma das maiores referências nacionais no mercado de materiais elétricos. A Andra está há mais de 50 anos no setor, presente em várias regiões do Brasil e, claro, também aqui em São José dos Campos. Vamos entender não só essa trajetória, mas principalmente como o relacionamento com o cliente, a inovação e a energia estão transformando o futuro da construção civil aqui na nossa região. Bom, fica muito melhor mesmo, hein? Então sejam muito bem-vindos aqui comigo o Vieira, um dos gerentes da unidade da Andra São José dos Campos, e o Thiago, outro gerente também, e a Carol aqui, cada vez mais presente aqui, se tornando o rosto da nossa Constru Black, para me ajudar aqui a entrevistá-las e a gente bater um papo legal. Bom, começando aqui, Vieira, seja muito bem-vindo, se apresenta para a gente. Muito obrigado, Evandro, obrigado pelo convite aí. É isso, bora. É isso. Vieira, vamos lá. E aí, Thiagão? Fala aí. Evandro, prazer estar aqui. Muito bom participar desse projeto, participar desse bate-papo aqui. Espero que a gente possa agregar muito conhecimento, né? Muita informação aí. E o nosso objetivo aqui é fazer com que a Andra seja conhecida, assim como ela já é em São Paulo, aqui no Vale do Paraíba, né? A gente já está aqui há 7 anos, né? Em São José. E nós temos aí, acredito que, muita coisa para agregar para a região, né? Seja no varejo, seja também com as construtoras aí, as indústrias, e vamos lá, vamos bater um papo legal. Tá bom. Carol, se apresenta para quem não te conhece. Carol, nossa líder do time de vendas da Constru Black, nosso grupo de empresários da construção civil. É isso mesmo, eu estou aqui na equipe do Evandro, né, na Constru Black, atendendo as grandes empresas, como a gente está hoje com a Andra aqui, e hoje a gente está aproximando muitos empresários, conectando empresas, entendendo a importância de relacionamento e das histórias das empresas, entendendo o que as empresas têm para oferecer para a gente. Então, hoje vai ser bem legal. É isso aí. Nossa futura host do ObraCast, Constru Black. Muito bom, muito bom. Bom, vamos lá. E a gente tem pergunta também. A pergunta a gente sempre quer entender, né? A gente tem um olhar de quem é da região, né? Eu não sou joséense, sou de Jacareí, mas vim para cá estudar o colegial e estou aí desde sempre, né? Tinha 13 anos, então isso faz 40 anos que eu estou aqui, né? Então, assim, como que a Andra se conectou com São José dos Campos e Vale do Paraíba e qual que é o impacto, né? Como é que o impacto para o grupo, né? Por que vocês escolheram estar em São José? O que uma empresa que já está consolidada em outros mercados, olha na hora que ela escolhe uma nova unidade? Como é que funcionou isso? Legal. Evandro, a Andra ela deixou de ser uma loja simplesmente de calçada, né? Como na sua história iniciou-se na Santa Ifigênia, mas ela passou a se tornar um grupo, né? E esse grupo ele começa a avaliar dentro do mercado ali as oportunidades, né? A gente já atendia a região do Vale indiretamente, porque muitas das revendas aqui da região compravam com a gente em São Paulo. Já era um cliente nosso lá em São Paulo mesmo, a gente atendia eles. Exatamente, mas assim, a partir do momento que identificou, né, que havia um mercado muito expressivo, né, com muitas condições de negócios para nós, foi quando a Andra falou, poxa, se a gente já atende a região diretamente, por que não ter uma loja lá, né? Sim. E aí, há 7 anos, a gente está com essa loja aqui, né, na Paraibuna, que é uma rua tradicional aí do comércio local, né? Do material elétrico, né? De Loja de tintas, uma loja desde bem a época do bem Tarzan antiga. lá atrás. Exatamente. E aí ela vem com toda uma estrutura diferente, talvez, do que a própria região até então tinha, né? Então, é uma empresa que tem 4 CDs, né, para ter um estoque diferenciado, com atendimento ágil, um preço diferenciado também, até porque o volume de compra da Andra é muito grande. Então, acredito que para a região foi muito bom, né? Trazer essa potência para cá, trazendo também o benefício de termos grandes empresas na região, né? Isso traz uma competitividade maior, né? E isso tudo, acredito eu, que colabora com o crescimento, com a evolução local.
Na época que eu trabalhava na Santa Efigênia, a gente tinha muito cliente da região aqui. Então, sempre perguntava, né? O cliente da região aqui falava assim, pô, quando a Andra vai abrir uma loja no Vale do Paraíba? Tem pensamento para isso? A Andra está desenvolvendo? A gente, não, no momento não. Aí depois veio para a gente a questão de abrir aqui. Tanto que até hoje tem cliente que, da época da Santa Efigênia, vem, lembra que eu te perguntava? Falei, lembro de você sim. Porque assim, existe essa... É uma tradição, né? Mas é que nem você falou em relação ao volume, né? Mas o joseense, a pessoa do interior como um todo, ela usa a capital para conseguir ter melhores preços, né? Então, na verdade, antes isso era um benefício para quem estava disposto a se deslocar e hoje você consegue trazer. Mas uma pergunta direto ao ponto. A Andra daqui pratica os mesmos preços da de lá? Sim, inclusive, logo que a loja veio para cá, nós colocamos adesivos, né, em todas as prateleiras. Praticamos o mesmo preço da Santa Efigênia. E a divulgação local foi exatamente em cima disso, né? Não existe um preço diferenciado entre São José e São Paulo. Então, o cliente da região, ele pode muito bem vir aqui na loja ou ligar para a loja, né, acessando os nossos canais, e ele vai ter o mesmo preço que ele teria fisicamente na loja lá de São Paulo, sem ter o trânsito, né, a questão da exposição, a questão de segurança, enfim. Então, tem uma questão de troca também, comprou um material, chegou na hora, não era aquilo. Você compra, vai lá em São Paulo, compra, é um material que você comprou na tonalidade errada, não era aquilo, era de embutir, era de sobrepor. Pelo menos aqui a gente pratica o mesmo preço de São Paulo, da Santa Efigênia, e você tem essa facilidade de evitar uma troca aqui muito mais fácil do que se deslocar até São Paulo por conta disso. Putz, que legal. E quem de vocês aí tá há mais tempo e quem tem mais aquela lida com o vendedor raiz mesmo? Evandro, eu tenho 20 anos de Andra. O meu primeiro emprego foi na Andra, registrado. Então, a minha história aqui é a história de muitos dos colaboradores da Andra, né? Que é uma empresa que já tem quase 50 anos e ela dá muita oportunidade para os que estão em casa, né? Então, eu comecei lá na Santa Efigênia, que é onde originou a loja, e lá eu era office boy. Então, a gente levava documento, levava material, e a partir daí eu enxerguei que na empresa havia oportunidades, me formei na Andra, e ali eu fui galgando alguns cargos, né? Eu passei pela expedição, pelo faturamento, pelo balcão de vendas, televendas, gerenciei logística e hoje estou gerenciando a área comercial aqui em São José. Então você é a pessoa certa para responder a pergunta da nossa editora. A próxima. Agora, falando que você falou de vendas, né? Eu vi a palavrinha ali, vou chamar a pergunta. Antigamente, a gente entendia que a venda era muito no balcão, era mais transacional, né? Hoje, isso mudou. Você precisa se relacionar com o cliente. Eu queria entender como que mudou isso para vocês, na prática. Como que vocês olham isso? Eu vejo que aqui em São José a gente tem vários perfis de clientes, né? Então, a gente tem ainda aquele cliente que gosta de ir no balcão, de ser atendido ali pessoalmente e negociar o pedido, ver o item, pegar ele na mão. Então, a gente tem muito ainda esse cliente. Mas a gente tem também aquela outra parcela do cliente, que é via WhatsApp, que é o imediatismo, né? Que a gente atenda ele naquele mesmo momento, já pede foto. E ele, naquele mesmo tempo, ele consegue ir vendo com outras pessoas, com outras lojas também, em outros departamentos, o mesmo material. Então, a gente tem o perfil do cliente de loja e tem o perfil do cliente de televendas, que o Thiago também vai falar. Até explicando, né? O Lucas, ele gerencia a parte do varejo e loja, né? Que é esse atendimento mais de balcão. E o departamento onde eu atuo é o departamento mais voltado ao B2B, né? As indústrias, construtoras. E no televendas, que a gente chama de televendas, o vendedor tem que ser um pouco mais técnico, ele tem que ser aquele cara que dá um suporte se for necessário, na questão de informações mais precisas do produto. E a Andra, ela tem entendido que isso é importante. O relacionamento, a gente tem suporte técnico, por exemplo, a gente tem uma equipe de BU dentro da Andra, que se a sua indústria ou a sua empresa precisar de um suporte, olha, eu tenho alguns produtos que eu preciso substituir, a gente tem um pessoal que vai lá e dá esse amparo técnico, entendeu? Então, com esse tempo que a loja tem, ela foi evoluindo de uma loja de balcão, hoje já é um grupo, né? Então, nós compomos aí grupos que são voltados para engenharia de automação, a gente faz a montagem de painéis elétricos, então tem uma empresa dentro da Andra que faz isso.
A gente tem uma marca de iluminação que é também do parte do Grupo Andra. Agora, em 2024, a Andra também adquiriu uma empresa que era muito segmentada na parte de automação, que é a FECVA, que veio fazer parte desse grupo. Voltado mais para um público industrial. É um público mais industrial, mais técnico, né? E para agregar esse conhecimento, a Andra adquiriu essa empresa e faz parte do nosso grupo. Então, realmente, o atendimento ele precisa estar muito bem alinhado com o relacionamento com o cliente. Então, a gente entende que não é só fornecer, você tem que dar um suporte. Tem que ser um suporte técnico, comercial, logístico também, que exige muito, né? A questão de pronto atendimento, né? De necessidade, de repente, de uma antecipação de prazo, enfim. Então, a gente está bem amparado quanto a isso. Não, legal. Aqui o que eu tenho percebido é que as pessoas compram de quem elas confiam. Sim. Né? Primeiro elas precisam confiar. E aí elas voltam, compram, nos indicam, né? Então, É o famoso pessoas compram pessoas, né? O que a gente percebe também, que bom que a Andra bom, uma empresa grande, né? Eu imagino o background, né? A experiência que vocês têm no balcão, né? Porque assim, cara, o balcão em São Paulo é outro balcão, né? Vamos dizer assim, é um balcão com volume, é um balcão com preço, é um balcão com, né? Até com euforia, né? Vamos dizer assim, o que eu conheço das vezes dos materiais que eu fui para São Paulo para comprar, né? Então assim, eu acredito que com isso vocês já chegaram com uma experiência muito grande, acho que até uma vantagem competitiva nesse sentido em relação aos concorrentes. Agora, quando a gente fala de venda B2B ou de uma venda mais complexa, mais densa, uma venda de relacionamento, a gente percebe que a gente precisa treinar muito bem as pessoas a se relacionarem, treinar muito bem as pessoas a identificarem um treinamento, uma parte mais emocional. Vocês fazem esse tipo de trabalho com o vendedor? Vocês buscam em vendedores que já têm esse tipo de experiência? Como é que funciona? Como é que vocês enxergam a venda de relacionamento mesmo, assim? Bom, nós temos muitos treinamentos na Andra, né, voltado para o vendedor, principalmente quando se trata de produtos, né, questão dos nossos fornecedores. Toda semana a gente tem uma marca lá apresentando os produtos deles para os nossos vendedores. Com relação ao perfil, no começo nós levamos alguns vendedores para fazer o treinamento em São Paulo, até justamente por entender, né, esse know-how que a gente tem. Então, eu lembro até você comentando isso, né? Quando eu comecei a atender no balcão, era interessante, porque o cliente que comprava na Santa Ifigênia, ele vinha com uma lista e ele saía orçando loja por loja. E aí o gerente falava para mim, não deixa o cliente sair, não deixa o cliente sair. Por quê? Se a gente deixasse ele sair, provavelmente ele não voltaria, porque o cara já estava com vários orçamentos na mão, a abordagem era, olha, qual que é o melhor preço que você tem? Eu faço aqui. Né? Eu cubro. Eu cubro e tal. E eu lembro que e essa dinâmica mesmo comercial que você falou é algo muito importante, né? Tem que estar ali no vendedor presente, ele tem que ser, tem que ter ambição de venda, ele tem que ser realmente arrojado no investimento com o cliente. Esse relacionamento é importante. Agora, quanto ao treinamento, sim, a gente faz treinamento com os vendedores, né? Até por entender essa dinâmica. Geralmente eu marco as visitas nos clientes também para criar esse vínculo, porque às vezes o vendedor fica muito no telefone ou no WhatsApp com o cliente e não tem esse relacionamento pessoal, né? E é um case, assim, todos os clientes que nós vamos visitar e criamos esse elo entre pessoas, o negócio ele flui mais. Existe essa confiança que você falou, sim, né? sim. E isso é importante. A gente sempre frisa muito isso com o vendedor. E a vantagem quando você treina o vendedor, que a gente percebe, é o seguinte, né? Você treina o vendedor, você faz uma venda mais saudável para os dois lados, Sim. né? Você faz uma venda mais saudável para a empresa, porque você aumenta a margem, você diminui troca, porque você vendeu o negócio certo, né? Vamos dizer assim. Então, você entendeu a necessidade dele para depois oferecer o produto. Sim. Então, fica mais saudável, fica melhor para todos os lados. Então, você melhora para todo mundo nesse sentido. E o que a gente percebe é que quando a gente tem uma venda de relacionamento, o que a gente quer, principalmente vocês, eu acho que deve ter uma recorrência muito grande, né? Diferente do meu caso, por exemplo, mas vamos dar um exemplo. É ser o primeiro a ser lembrado, Isso. né?
que a partir do momento que ele pensou em você na hora que ele precisar resolver o problema de um interruptor que está com problema, que às vezes é uma venda de nada, se você é a primeira lembrança, essa é a diferença do interior para a capital. Sim. Se você é a primeira lembrança, o dia que ele for trocar de casa, ele também vai vir, também vai lembrar de você. E eu acho que lá em São Paulo era diferente nesse sentido. Porque tem bastante diferença de tipo de cliente de lá e daqui. Né? Então, assim, o relacionamento, os clubes, que nem a gente faz, né? É até importante a gente falar que o mês que vem a gente tem o Constru Líder, né? Que é a gente brinca que a gente não consegue, né? São 44 empresas na Constru Black, então não dá para a gente treinar os funcionários de todo mundo. Mas a gente brinca que a gente vai treinar o seu multiplicador, o seu braço direito. É aquele negócio. Hoje em dia, o que eu defendo muito é o seguinte, os empresários estão com mais interesse, ou os empresários, quem tem cargo de liderança, ele está com mais interesse de aprender do que a ponta. Antes era o seguinte, a ponta queria aprender para poder evoluir, né? Que nem você falou, toda a jornada que você foi criando dentro da Andrea, porque você foi se preparando e foi crescendo lá dentro. Então, você tinha essa ambição de crescer, né? Hoje em dia, a gente vê que quem tem a ambição de crescer é o proprietário e, às vezes, quem está lá na ponta não tem. Aí então, a gente fica naquele papel de de puxar. Então motivar. Então, os eventos que a gente faz do Constru Líder é com a ideia do quê? De passar o que a gente está passando para vocês também para o seu braço direito, que vai ser o seu multiplicador. Sim. Né? Sim. Então, assim, vamos dizer assim, vocês com a pessoa que está logo abaixo de vocês, por exemplo. Aí eu pego um empresário que tem 4, 5 funcionários, ele manda o braço direito dele. E assim a gente vai fazendo. Então, assim, e a gente... Vocês vão receber o convite, lógico. Né? Vamos participar, com certeza. Chegando já. Dia 7. Dia 7. Muito bom. Pode ir. Posso mandar mais pergunta, então? Manda ver. Vai se preparando aí, que daqui a pouco eu vou tirar férias e vai ficar aqui. Muito bom. Ótimo, my God. Gente, quando eu fui lá na loja, né? Nós gravamos um vídeo lá, falando da Andrea, eu vi os produtos, e vocês me falaram de uma marca própria, mudando de assunto completamente mesmo, né? A Ayla, né? E vocês falaram de vir para São José, de se estabelecer em São José. E eu queria entender como é que esse braço, de ter essa marca própria de decoração, de iluminação, né? Como é que isso se conecta com os projetos de alto padrão aqui da nossa cidade, de São José? Sim. Então, a Ayla foi desenvolvida pelo grupo mesmo, né, da Andrea, porque viu uma necessidade da gente ter uma marca própria. A gente vende muito material de iluminação, a gente é bem especialista nessa parte também. Então, a gente viu que nesse mercado a gente conseguia também evoluir com uma marca própria. Então, a gente foi para a China, a gente viu fornecedores, a gente viu fabricantes lá, e a gente desenvolveu um lá e a gente começou a Então, ela é focada em materiais decorativos de iluminação. Isso, tanto técnico como decorativo mesmo, né? Então, a gente tem tanto de perfil de iluminação, a gente tem pendentes, a gente tem fita LED, fonte... Toda essa parte de iluminação decorativa e técnica a gente trabalha. Então, e na Andrea a gente também tem esse departamento que dá esse auxílio ao cliente. Sim. Então, ele vem com a planta dele lá, a gente consegue, com a planta dele, auxiliar na parte de iluminação. Porque a gente sabe que o cliente, muitas vezes, ele não tem o conhecimento. Sim. Então, a gente está lá para auxiliar ele nesse conhecimento na parte da iluminação, não só iluminação, mas na parte elétrica também. Então, nós somos formados... nós somos eletricistas formados, eu sou eletricista também, apesar de ser gerente, sou eletricista formado pelo Senai. Então, a gente tem o conhecimento. Com aquela velha ideia de você realmente... Agrupar tudo. Isso. Apresentar a solução completa para o cara. Ele não precisa comprar o cabo num lugar, interruptor no outro, a gente iluminação está desde em a outro. caixinha e o conduíte até a iluminação decorativa. A gente consegue atender o cliente desde o Canaflex, que é a tubulação enterrada, a gente consegue. Entendi. Desde a entrada do poste, dos disjuntores, até a gente tem tudo. Pendente tudo, na área gourmet. De ponta a ponta, a gente É legal consegue. que junto com a Ayla veio também essa necessidade de termos profissionais voltados a esse projeto luminotécnico, que tenham esse entendimento, que seja realmente especialista no segmento. Então, a Andrea trouxe profissionais que dão esse suporte para a gente, né? E também existe a possibilidade de haverem parcerias com arquitetos, porque como a gente tem um showroom bem bacana e você conheceu lá,
Geralmente o arquiteto vem com o cliente, ali a gente senta com a planta, analisa, dá sugestões, o cliente entende qual que é, a tendência que talvez ele quer seguir. Tem clássico, tem moderno, tem minimalista, tem vários segmentos, né? Ali onde a pessoa pode enxergar. gente Então pode ser... troca de É que a gente mostruário. está tão acostumado a ver projeto de iluminação, agora que eu estou entendendo. Então vamos dizer assim, se a pessoa for lá só com um projeto arquitetônico, vocês conseguem auxiliar a fazer um projeto de iluminação para eles. Isso, a gente auxilia, a gente A vê definir os materiais. isso, a definir, a gente mostra também, a gente não vai exatamente só da forma como... Muitas vezes o cliente, a gente tem várias ideias ao mesmo tempo na cabeça, né? Então, muitas vezes a gente gosta de uma coisa que não combina com a outra. A gente tenta seguir um caminho e abrir o leque para o cliente ver que uma coisa casa com a outra. Porque senão fica muita informação uma coisa só. Hoje o menos é mais, na verdade, Sim, né? sim, Então, sim. hoje a gente viu que a tendência mudou muito para uma iluminação mais técnica, mais perfil, mais minimalista, não tem muito aquela questão hoje, como antigamente tinha aqueles lustres grandes, hoje praticamente já não tem mais, é muito pouco. Sim. Então se usa mais uma fita, uma luz indireta. E o que pouca gente sabe, na verdade, a gente que está nesse mercado de casas em condomínio, casas em alto padrão faz um certo tempo já, o que é? É o valor, né? A diferença que uma iluminação bem feita faz no projeto, né? Para cima ou Sim. para baixo. Exatamente. Sim. Porque ela pode matar o teu projeto. Com certeza. Ela pode matar Ela o teu vai projeto. mostrar o que está bonito, mas também ela vai mostrar o que está feio. Exatamente. Então né? tem que ter E assim, casar muito bem as duas. E a gente percebe que é o seguinte, que tem que fazer uma espécie de uma anamnese, assim, para você entender o que o cliente dá valor, né? Eu tive um cliente que, cara, ele queria porque queria iluminação indireta, tipo abajur, não sei o quê, com... Como é que chama lá? Com Dimerizável? Dimerizável. Dimerizável. Entendeu? Porque ele falou, cara, eu gosto de chegar do trabalho aqui, Luz Relaxar. entendeu? baixa. Cara, não vou... Não adianta eu ter uma iluminação para ler um livro se eu não leio um livro. Sim. Porque eu preciso da iluminação para eu dar uma desacelerada aqui. Então, assim, a gente vê que o que o cliente dá valor varia muito em função. E se você não perguntar, Sim. fica projeto padrão. É verdade. Né? Tipo assim, então eu tenho uma poltrona aqui, então eu vou pôr uma iluminação para leitura. Não, mas o cara não vai ler na poltrona. Ele vai descansar. Então você tem que ter uma iluminação que não atrapalhe. Uma iluminação de descanso, uma Exatamente. iluminação baixa. Porque a gente chega em casa, a gente quer conforto. E a luz traz esse conforto. Então, se você trabalha com uma luz mais clara, ela ainda te deixa ligado. Se você trabalha com uma luz mais amarela, mais cálida, mais baixa, você consegue relaxar, você consegue ter um desprendimento do seu trabalho. Então, é o que a gente busca em casa, né? Por isso que nos quartos, sala, a gente sempre aconselha a iluminação mais amarela, né? Para a gente poder ter o descanso, descansar um pouco a parte de cima dos olhos por conta disso. E a geração que já é mais antiga, né? Tipo, às vezes você olha e fala, nossa, dá a impressão que está faltando iluminação aqui. Mas, né? Logo que você muda para casa, por exemplo. Mas aí depois você começa a morar, você começa a entender que o menos é mais, né? Sim. Ou seja, é basicamente isso. Não dá para você ter um closet mal iluminado. Sim. Né? Vamos dizer assim, aí é o contrário. Sim. Né? Mas aí você tem que ter a preocupação se aquele tipo de iluminação não vai alterar a percepção de cor da roupa. Sim, né? hoje Então, assim, a luz muda seu rosto, muda sua tonalidade. Então, até isso a gente tem essa preocupação com a luz do banheiro, com a luz de maquiagem, com a luz do closet, porque isso tudo influencia na tonalidade da sua pele, da sua roupa. Então, você tá fazendo uma maquiagem lá, você acha que tá pouco, quando você sai, tá Entendi. super carregado. Tá brilhando. Então, É interessante isso. porque você falou de casa de alto padrão. O legal da casa de alto padrão é que você realmente faça com que a casa fique com a cara do dono, né? E a iluminação, ela tem tudo a ver com isso, né? Entender qual que é o perfil dele, que tipo, né, de atividade que ele vai fazer ali, o que ele quer em cada ambiente. E como você falou, a iluminação bem feita, ela vai valorizar muito mais o imóvel. E, infelizmente, uma mal feita acaba expondo, às vezes, até fragilidades do projeto, alguma coisa nesse sentido. Né? Exatamente. Quando a gente abre a planta, a gente olha e vê alguns dimensionamentos. Muitas vezes está muito dimensionado. Entendi. Aí a gente fala, olha, mas não quer trocar esse modelo de lâmpada por uma um pouquinho mais fraca, vai ficar muito forte. Não, mas assim, aí a gente não, tudo bem. A gente entende para seguir o projeto, o gosto, e faz. Aí depois de um tempo, o cliente volta, nossa, ficou muito forte mesmo.
tem como trocar? Se tiver tudo fechadinho, tranquilo, a gente aceita a troca, até porque a gente revende novamente o material. Sim. Então, a gente dá uns espetáculos lá no projeto para ver o que a gente consegue chegar. Por quê? Porque o cliente realmente ele não sabe. Ele pagou um projeto de iluminação, luminotécnico, mas muitas vezes para ele ou para o próprio arquiteto ali ficou um pouco forte. Aí a gente consegue dar uma diminuída organizada. E essa camada, esse pedaço da empresa, é um pedaço representativo já ou é um pedaço que vocês ainda enxergam muito crescimento? Como é que isso representa para vocês? Vocês são... Entendeu? Porque vou dizer por que eu estou perguntando. Porque, na verdade, o que acontece? Todo mundo fala muito em relação ao quanto subiu os materiais durante a pandemia, o custo da construção, isso. Mas eu vou falar por São José dos Campos. São José dos Campos subiu o material, lógico que subiu, não estou dizendo isso, mas a grande diferença do custo de construção antes da pandemia e hoje é porque o nível dos projetos de arquitetura subiram demais. Sim. Você entendeu? O nível da arquitetura, o nível da iluminação e o nível do quanto o cliente tem essa vontade agora em função da influência da internet. Sim, Puxou a hoje régua ele pra não cima. quer mais Puxou a régua não pra quer a casa cima. simples Exatamente. mais. Ele quer uma coisa mais detalhada, uma iluminação mais Exatamente. bonita, um móvel Tanto um móvel mais bonito. Então, isso mudou realmente E é visível. tanto é que o grande mercado que eu enxergo nos próximos anos em São José, ele é o mercado de decoração de apartamentos. Por quê? Porque aquele negócio, é muito mais fácil o cara fazer uma decoração, muito mais viável, o cara fazer uma decoração de altíssima qualidade num apartamento pequeno do que numa casa de 500 metros quadrados, né? Vamos dizer assim. Então, o cara ele consegue ser muito nos mínimos detalhes num apartamento, e a gente vai passar por uma época em São José que vão entregar muitos apartamentos, então a gente acredita muito nesse mercado de decoração de apartamentos, né? Então, assim, então por isso que eu acho que o quanto a Ayla representa para vocês no segmento hoje? A ideia é que ela cresça, não é? Me conta um pouquinho disso. Sim, a gente fez uma nova adequação, né? A gente não tinha os perfis de LED devido à tendência, né, do mercado de estar utilizando muito perfil de LED em todos os ambientes, não só na sala, não só numa cozinha, mas no quarto. Hoje o perfil se usa em tudo. Então, a gente veio com a linha também de perfil agora. A gente já tinha uma linha de fita LED, né, que a gente já fornecia, e agora a gente entrou com o perfil. Então, a tendência hoje que a gente vê no mercado é o perfil. São linhas retas, não muito como antigamente, que a gente tinha aquele monte de coisa em casa. Então, hoje é tudo linha reta. Tudo linha, poucos detalhes e a iluminação mais técnica mesmo. Então, a gente vê uma mudança de perfil de cliente e migrando para essa parte mesmo de perfil. Por isso que a Ayla entrou forte nesse segmento novamente. Tá. Bom, mudando um pouquinho de assunto, o que eu enxergo é que as empresas, para conseguirem se estabelecer e conseguirem crescendo, elas vão criando uma espécie de um ecossistema, né? Então, assim, eu brinco até a história da Constru Black, ela nasceu em cima disso. Por quê? Porque os grandes players, eles estão preparados para atender o cliente final, né? Mas quem compra de forma recorrente são os construtores, no caso de vocês, os eletricistas, né? Ou seja, se você conquistar o construtor, você vai vender para ele o resto da vida. Sim. Se você conquistar o cliente, não estou desmerecendo o cliente, mas você vai vender pontualmente, né? Porque ele acaba comprando por indicação do eletricista e do construtor. Sim. Como é que vocês trabalham essa relação com esses profissionais? Como é que vocês estão nesse mercado? Evandro, quando a loja veio para São José, ela veio muito voltada para o varejo, né? Exatamente esse cliente de balcão.
Mas conforme as coisas foram acontecendo, identificou-se que existia uma demanda, né, muito grande aqui justamente para esse segmento. Construtoras, instaladoras que estão dentro das grandes indústrias, né? É verdade. E aí foi quando começou a montar esse departamento onde eu estou lá voltado O ao balcão B2B. já não dava mais conta de atender, porque aí o vendedor que era voltado ao varejo, ao cliente de loja, não conseguia conciliar o O orçamento orçamento grande grande com com o o cliente de cliente loja. de loja. Aí acabava ele ficando... Entendi. Não dava um bom atendimento ao cliente que estava na loja Sim. e não conseguia ser tão ágil no atendimento corporativo. Entendi. Aí foi quando meio que dividiu. Olha, vamos fazer o seguinte, a loja atende mais o consumidor final, tudo que for CNPJ, tudo que for instalador, eletricista, joga e a gente faz esse atendimento aqui. E com certeza é exatamente isso que você falou, né? Esse cliente é um cliente recorrente, não só com a compra, mas com a indicação. Então, ele traz outros clientes. Quando, por exemplo, eu não estou dentro de determinada indústria, ele está lá dentro, então eu acabo fornecendo de forma indireta, né? E as indústrias aqui da região, elas já têm, a maioria delas já tem alguns contratos, alguns fornecimentos, mas esses caras nos dão essa abertura dentro, né? Pela terceirizada, por uma quarteirizada que está prestando serviço Sim. no mesmo local onde uma grande Ou empresa... seja, o material vai ter que estar lá. Vai estar lá, de qualquer forma. O caminho que ele vai percorrer pode ser Sim. vários, né? E uma coisa interessante também é, o vendedor hoje da Andra, ele consegue atender uma construtora a nível nacional, porque nós temos construtoras que têm obras em todo o Brasil, né? O que acontece? A gente tem um CD em Cajamar, esse CD ele distribui para todo o Brasil. E também o vendedor tem a possibilidade de acessar qualquer filial da Andra, que são diversas, depois eu posso listar aqui, e a loja mais próxima da obra vai atender esse cliente através do vendedor, que já é o contato da construtora. Entendi. Então, ele tem uma malha muito grande de atendimento. Então, meu cliente está com obra em Sorocaba, eu tenho loja lá, eu vou emitir o pedido por lá, e lá mesmo já faz a logística de entrega, se tiver que fazer troca já é por lá também. Eu tenho uma obra no sul do Brasil, nós temos uma Andra em Joinville. Eu tenho uma obra no Paraná, tenho uma Andra em Curitiba. Então, ele tem essa flexibilidade para se adequar ao atendimento do construtor. Mas não só lá, a gente já teve venda aqui para Roraima, Caramba. Tocantins, então, obra grande, pequena, a Entendi. gente manda via transportadora, a gente cota, a gente faz tudo, entendeu? Entendi. Manda o preço tudo certinho. Aprovou, a gente põe na transportadora, chega, acompanha Ou até o seja, final. o cliente não pode sair da loja. Não pode, não pode. Bem Ele por tem que aí. ser atendido. né? Ele chegou, tem que sair. O pacote completo, né, Evandro? É. Não tem como você falar, não, só vou te vender. Não, hoje em dia, você tem que vender tudo pro cara. Você tem que vender a confiabilidade, o prazo que ele precisa. Porque imagina, né? Um construtor, ele programa a mão de obra todinha para fazer executar uma tarefa. Se o material não chega, ele vai perder a mão de obra lá. Então, esse parceiro, né, ele tem que ser muito, muito confiável para falar, não, tudo bem, a gente vai cumprir esse prazo e a gente vai conseguir entregar dentro do prazo também. É uma parceria mesmo, né? Mas voltando ao assunto anterior, eu sempre falo para os vendedores, né? Pessoal, a primeira vez que o cliente entra na loja, ele entra pelo preço. Ele está pesquisando o preço. A segunda, quando ele retorna, já é pelo atendimento. Então, a gente tem que fidelizar o cliente no primeiro atendimento. Para tudo que a gente está fazendo, eu sempre falo, né? Sou voltado mais para a loja. Então, pessoal, dá atenção para o cliente que está na loja, dá atenção. Por quê? Porque ele saiu da casa dele. Ele veio para cá, ele se deslocou até aqui, então não divide o atendimento, não fica meio no celular, meio balcão. Vamos dar o atendimento para ele aqui, depois você dá o atendimento para o WhatsApp, para o e-mail, para quem quer que seja. Mas foca primeiro no que está aqui, porque ele já se deslocou aqui, então já é 50% de venda feita. Só não deixa ele sair. Então, segura, vamos trabalhar ele até o final. Agora, aproveitando que o Thiago e o Evandro falaram de obra, eu quero fazer uma pergunta sobre eficiência energética. Ela é considerada luxo ainda ou já virou uma necessidade em qualquer obra? O pessoal busca isso ou o pessoal quer só preço? No fim do dia é isso, porque o que eu brinco é o seguinte, todo mundo quer ser melhor para o meio ambiente, todo mundo quer, né? Mas a hora que chega na casa dele, a hora que ele vê que o melhor para o meio ambiente custa 5% mais caro, ele fala, não, deixa que o meu vizinho vai ter a eficiência, né? O meu vizinho vai buscar equipamentos com melhores, né? Melhores selos verdes, com melhores coisas assim. O que você sente lá na ponta? O público, ele está preocupado com esse tipo de coisa ou não? Olha, a gente participa de alguns projetos, né? Grandes projetos,
E calha muito na questão do tempo de retorno desse investimento inicial, porque realmente é um investimento maior, né? Sim. Vamos dar um exemplo, por exemplo, da luminária pública autônoma, que ela é com energia solar. Ela é 4 vezes mais cara do que uma luminária pública comum. Só que a diferença é que tem essa questão ecológica, mas você precisa ter o cabo também para chegar lá. Então, a gente ajuda o cliente a chegar nessa razão. A gente mostra, olha, tem essa sim, tem essa sim. Sim. O que você acha que te atende dessa forma? Porque hoje, a eficiência ainda da questão solar, muitas vezes de uma luminária solar, é a durabilidade de tempo dela ligada. Então, a gente tem uma luminária lá que ela fica ligada por 4 horas, mas muitas vezes você precisa que ela fique por 8. Então, ela não vai te atender por conta da eficiência dela, de uma bateria ou algo assim. Na loja, a gente tem uma questão que é uma questão mais antiga, no caso, em questão de consumo. Antigamente, uma lâmpada de 60 watts, depois que ela foi transformada para lâmpada eletrônica, ela passou a ser um consumo de 12 watts. Entendi. Depois, para o LED, ela passou para um consumo de 6 watts. Só que tem gente que ainda tem... E hoje, não é nem mais uma questão de watts de consumo, é uma questão de lumens. Então, hoje a gente tem uma lâmpada que ela tem 1000 lumens e ela tem 10 watts de consumo. E hoje a gente tem uma lâmpada de 1000 lumens que ela consome 4 watts. Entendi. Então, tem algumas cotações que chega para a gente que ela chega com essa especificação de watts, só que a gente tenta entender qual lumen da lâmpada. Porque muitas vezes a gente consegue reduzir 60% de consumo colocando uma lâmpada numa potência menor. Mas o cliente ainda ele tem esse pensamento de 10 watts vai clarear mais, mas a de 4 watts vai clarear menos. Não, a gente tem que se atentar na questão dos lumens de iluminação. Ah, não, com certeza. Tem essa questão da eficiência energética, com certeza. Só que, na verdade, a palavra eficiência me fez puxar um outro raciocínio que a gente tem, não tem nada a ver com energética. E eu brinco que é o seguinte, né? O importante de você ter pessoas, corpo técnico, dentro dos vendedores, dentro das empresas, dos fornecedores, para esclarecer o cliente, ela é muito grande. Sim. Eu até brinco que a diferença entre uma casa de médio padrão e uma de alto padrão é o quanto cada equipamento vai ser eficiente. Você entendeu? Uhum. Ou seja, o cara do médio padrão, ele até aceita um banho mais ou menos. Ele até aceita uma piscina que quebra o gelo. Você entendeu? Mas o cara que gastou mesmo, o cara que fez o alto padrão, ele quer o quê? Ele quer as coisas que funcionem, né? Ele Que quer dure, né? que dure. Do elétrico eu ia chegar exatamente nisso, né? Porque assim, quantos equipamentos, né? Vamos pegar a iluminação, que eu acho que é o mais simples aí da gente explicar. Poxa, quantas lâmpadas ou quantos perfis de LED, né? Você compra, paga mais barato e dura 1 ano. 1 ano. Você entendeu? Ou seja, é normal você chegar 1 ano depois, o cliente faz isso. Escolhe o mais barato e depois, né, quer a entrega do mais caro. Né? Não tem jeito, porque assim... E eu sei o que vocês sofrem, entre aspas. É uma dor diária. Isso. É uma dor diária, porque assim, todo mundo me pergunta em relação a novos métodos construtivos. E a gente faz gestão de obra. Então, no fim do dia, o papel do gestor é pegar toda a informação que tem na rua, né, e levar para o proprietário tomar a decisão. Né? Então, sei lá, eu tô lá com o orçamento da Andra, outro do concorrente. O da Andra tá melhor, mas o cara é primo do concorrente, ele resolve comprar com o concorrente, tá tudo certo. A obra é dele, o dinheiro é dele. Né? Então, assim, eu vou lá e apresento um material que tem garantia de 5 anos e um outro que tem garantia de 1 ano, ele escolheu de 1 ano, tá tudo certo, não sou eu que tomo a decisão. E no método construtivo, a gente está passando por um momento hoje que é isso. O cliente chega com essa vontade no escritório, né? E aí a hora que ele vê que o que ele vai ganhar é o prazo, o que ele vai ganhar, você entendeu? Aí ele meio que recua. Ele não quer pagar um pouco mais para ser mais eficiente, ele não quer pagar um pouco mais para ser mais ecológico, né? Vamos falar assim, para ter menos impacto na natureza. E assim segue a vida, né?
Tem hora que o preço vai pesar, né? Na negociação, né? E é interessante você falar sobre isso também, Evandro, porque hoje também existem alguns segmentos, eu acho que até na parte de iluminação, que ele é meio banalizado, né? Tem muita coisa chinesa, muito produto Sim. que não tem qualidade, e às vezes colocam do lado e falam, mas o seu preço está maior. Mas é igual, mas é igual, e não é mas é igual. igual. E isso é algo que é engraçado, né? O cara coloca o chinês na mesma prateleira. Né? É. E assim, eu nunca fui para a China, mas eu tenho muitos amigos que já foram. E ele falou, Evandro, chegou lá na China, você tem do nível 1 ao nível 10. Sim. Entendeu? É aí que você vai ver a diferença, né? Eu tenho um amigo importando essas motinhas, essas coisas, ele falou, Evandro, Ele já te fala o quanto vai durar. Ó, essa aqui custa $3.000, ela vai durar 10 anos. Essa aqui custa $800, ela vai durar 3 anos. Exatamente. Então você já compra sabendo Você a já durabilidade. compra sabendo, né? Aí você vê o quem você quer atingir no mercado, né? Exatamente, é isso aí. Mas, bom, vocês que estão aí há muito tempo, você falou quantos anos? 20. 20. E você? Eu vou fazer 10. 10, pô, mas é bastante tempo de qualquer forma, né? O que vocês entendem, né, lá do dia que você iniciou na Andra, numa loja de material elétrico e tal, para hoje, o que mais mudou nesse mercado? O que mais, né? Qual que é a diferença do cliente, do mercado, da loja? O que mudou nesse mercado? Até esses dias eu estava lendo um artigo sobre isso, o perfil do comprador. Vamos falar da minha parte, que é o corporativo, né? Antigamente o comprador ele ia muito pelo que o vendedor falava. Então o vendedor ditava a marca, ditava o modelo, ditava, né, talvez o segmento que ele ia seguir ali. E hoje, como todo mundo tem informação na mão, o vendedor ele não é mais aquele consultor. O vendedor ele acaba sendo uma extensão do conhecimento que o próprio comprador já tem. Ele vai lá dar um Google, vai dar um chat GPT, ele já consegue ter informação. Então, não é apenas fornecer. Acho que eu já comentei isso. Não é apenas fornecer. Ele precisa saber o contexto que ele está atuando, ele precisa ter esse pacote, né? Esse plus de serviços também que acompanham o fornecimento, né? E a Andra, ela vem se enquadrando justamente nessa mudança. Como eu falei, ela era uma loja de varejo, era uma loja de balcão. A partir daí, ela começou a expandir os seus mercados, entender que ela poderia ter outras oportunidades e essa evolução, ela acompanhou, né? Então, para chegarmos até onde hoje somos um grupo que fatura 1 bi no ano, que tem uma representatividade muito grande, nós somos um dos 3 maiores do Brasil no nosso segmento, ela precisou evoluir muito, né? O seu corpo gerencial capacitado, hoje nós somos 60 gerentes, né? Lidando com todas essas nuances de mercado, novidades, tecnologias, né? Então, realmente é necessário que haja, assim, uma evolução comercial, né? E em toda a estrutura. Então, a gente vem sempre com essa nova visão comercial, vem a logística junto, dando suporte, que não adianta você vender e não entregar, né? Fica naquela bate-bola ali entre a venda e a entrega. Né? Sim, né? tem que ir até o Cumprir final. o que o vendedor prometeu, né? Então, realmente, o que eu enxergo nesses 20 anos foi essa migração de uma loja para um grupo, para uma empresa que hoje tem uma... Tem quantas unidades hoje? São 24, 24 contando unidades. com todas, né? São 24 e 4 frentes, né? A Andra Materiais Elétricos, a FECVA, voltada à indústria, Andra Automação, que é a montagem de painéis, e a Ayla. Então, esse grupo é o que compõe todo esse time aí que eu comentei agora. Não sei se tem mais algo que você queria acrescentar. Você enxergou o que mais mudou? Quando eu comecei na Andra, eu comecei na Santa Efigênia. Então, eu entrei em 2016... Você pegava a Santa Efigênia abarrotada de gente. Então, você não conseguia nem andar de tanta gente que tinha na Santa Efigênia. E depois da pandemia, houve uma mudança muito grande nesse perfil de cliente que ia muito na Santa Efigênia. Não falo só os clientes de São Paulo, mas eu falo do Brasil que ia muito para a Santa Efigênia ou muito para o Brás, para a região de São Paulo comprar. Então, eu vi que mudou muito, diminuiu muito essa questão. Não que tenha caído em vendas, mas que tenha caído público, sim, nas lojas. A gente continua vendendo bem, não falo só no mercado de material elétrico, mas eu acredito que em todas as frentes. Mas aquelas lojas cheias que a gente via antigamente, hoje não tem mais. Elas foram reduzidas, porém as vendas continuam sendo feitas da mesma forma. Mas de loja cheia, que você chegava, fila para entrar,
não tem mais depois da pandemia. O cliente, ele abriu a mente, na verdade, pela questão da internet. Por um lado, isso é bom, por outro, isso é ruim. Mas ele tem um leque hoje maior de compras. Ele consegue pesquisar mais dentro de casa. E é o que você falou, ele chega pronto, né? Ele chega pronto. Já sabe ali, o que é. Já sabe o que quer. Ele já chega sabe armado quanto lá, custa, já tem noção de já preço. Exatamente. Por E isso que o antigamente vendedor- não era tanto assim, porque ele tinha medo de comprar muito na internet, de errar, comprar errado, golpe. Ainda existe bastante. Mas hoje você tem acesso a lojas. A Andra tem loja virtual também, mas ainda a loja. Você consegue ter uma negociação melhor na loja física, mas você consegue comprar também pela Andra. E só que você não tem uma negociação como é feito aqui. Você não tem um departamento técnico, um vendedor para te atender. Ele é mais robotizado, no caso, né? Por isso que o vendedor preparado ele vai fazer a diferença, né? Porque Exatamente. se o cliente acha que está preparado, mas aí numa conversa, em algumas perguntas, você identifica que algumas coisas ele não está levando em A consideração, gente filtra ele bastante, né? ele vai ali no ponto, né? Eu até falo pro vendedor, não tenha vergonha de perguntar. Quanto tem que mais perguntar pergunta, bastante, não tem melhor, jeito. né? Sim, lógico. Até para entender se o cara realmente está no caminho certo, se é aquilo mesmo, né? É que de vez em quando chega o cliente lá e fala assim, eu quero um disjuntor de 16 amperes. Tá, unipolar ou bipolar? Não sei. Eu não sei. Aí Já parou. verifica com o seu eletricista. Eu não sei. Então, dali dessa pergunta, a gente começa a ver outras coisas. Não é só uma venda de tirar um disjuntor. Porque eu posso muito bem tirar um disjuntor qualquer. Qualquer um do unipolar, pode ser unipolar, pode ser bipolar, pode ser tripolar, pode ser um caixa moldado. Tem vários tipos de disjuntor. Então, se a gente não tiver um conhecimento técnico, até da aplicação dele, a gente faz uma venda errada. Aí o cliente mora lá em Jacareí, vai lá em Jacareí, chega lá, está errado. Ele retorna novamente aqui para efetuar uma troca, sendo que a gente poderia já ter filtrado isso. Por isso que é a importância de perguntar bastante na hora da venda. Olha que legal também, a gente tem uma orientação para o vendedor, por exemplo, o cliente chegou comprando o conduíte. Conduíte se usa onde? No começo da obra. A gente fala, vendedor, pega o contato, porque esse cliente ainda vai comprar tudo para casa ele dele, vai né? seguir ainda. Então, Não, com poxa, certeza. se ele tá no começo da obra, vai ter muita coisa ainda, né? Essa E é o relacionamento. A partir do momento que ele começa esse relacionamento, ele vai acompanhando as fases da obra. Olha, você comprou com agora você vai precisar disso, vai precisar daquilo, vai precisar do quadro, vai precisar do disjuntor. E aí ele vai trazendo essa... Que é bom para ambos, né? Sim, lógico. A gente vende e o cliente tem um atendimento, A né? gente esquece disso, né? A gente esquece que o cliente precisa comprar. Sim. Se ele não comprar, a obra dele não vai andar. Sim. Ou seja, né? E a gente trata como se estivesse cada um de um lado da mesa. A hora que a venda de relacionamento é isso. A hora que você entende que ajudando ele, você está vendendo, você está ajudando ele. Às vezes não vendendo também, né? Quantas vezes você chega e fala pro cara, não, compra isso aqui lá, mas o próximo produto eu tenho uma condição. E assim, você vai ganhando essa confiança. Né? Hoje as indicações é muito forte. Sim. Então, você atendeu bem, trabalhou bem, você pode ter certeza que esse cliente que você atendeu bem, ele vai te indicar. Porque até hoje, da época que eu era vendedor na Santa Efigênia, eu recebo até hoje ligação. Ô, Vieira, você ainda é vendedor? Sou, lógico. Não deixo de ser. Sou gerente, mas não deixo de ser Uma vendedor. vez. Todos os dias eu vendo. Então, todos os dias a gente recebe um contato novo, vem no WhatsApp lá. Tá na Andra ainda? Tô. Então, a gente consegue atender todo mundo da mesma forma. Não, é verdade. A gente entende que relacionamento é vital. Eu demorei para entender isso, né? Aprendi muito com o Evandro que relacionamento é vital, acho que para qualquer negócio, Sim. né? Vocês falaram muito das mudanças que vocês enxergaram, né, no passado. E no mercado futuro, daqui a 5, 10 anos, como vocês acham que o mercado vai ser? O que vai precisar ter para atender esse mercado? Principalmente aqui da nossa região, né? Porque a gente tem que pensar no futuro para a gente continuar crescendo. Uma empresa que deixa de crescer, naturalmente, ela já está retroagindo, né? Então, a gente precisa enxergar o mercado, olhar para frente. Como que vocês enxergam o mercado aqui em São José para continuar crescendo aqui com a gente? Olha, olhando para frente, a Andra, ela está se preparando porque ela ainda projeta para viver nesses próximos anos, né? Então, às vezes até um pouco na contramão do que talvez os nossos concorrentes estão fazendo, a gente está investindo em estrutura, acabou de investir um valor significativo num CD em Cajamar, que é muito grande, né? Já pensando nas próximas lojas que nós iremos abrir. Então, o objetivo da Andra é expandir mais ainda no mercado, né? Com relação às mudanças, eu acredito que com esse advento da IA, com esse advento, né,
da própria das vendas aí através de Instagram, né? Então, eu acho que o próximo passo para nós seria essa captação também através de leads, que isso a gente ainda não faz. Então, tem coisas que a gente já tem algumas conversas na mesa, né? Que envolvem justamente essa visão de futuro, sabe? Mas com relação à estrutura é isso, é um investimento pesado no que a gente acha que é importante para o nosso segmento. O imediato, o estoque imediato é muito importante. Então, o nosso estoque é muito grande comparado, talvez, com a nossa concorrência. E isso traz para nós um diferencial. Né? E é uma questão estratégica mesmo. Né? Pensando que, se as coisas tendem a crescer, a evoluir, que é a visão da nossa diretoria, a gente precisa estar trabalhando isso também, né? E assim, o que eu enxergo disso, que nem você está falando, uma venda mais conjunta, assim, uma estratégia mais conjunta, né? Que nem você falou lá. Por exemplo, hoje, sei lá, Decathlon é assim, a Nike é assim, ou seja, você está na loja física, mas você quer comprar pela internet, você pode comprar, você quer fazer, né? Ou seja, não tem Vários aquele canais, negócio, né? vários canais, Sim. mas complementares, Sim, né? sim. Porque assim, existe a questão que às vezes o cara vai comprar o conduíte pela internet, mas ele não vai comprar a luminária. E aí você Isso. corre o risco de deixar ele sair da tua loja porque ele tá com vergonha de comprar na internet ali na sua frente, né? Você vai deixar ele sair para de repente ele comprar em casa e aí ele pode escolher um outro, Sim. né? Então assim, essa junção dos canais, né? Vamos dizer assim, lead, né? O que a gente discute muito isso lá, lead de venda versus lead de relacionamento, entendeu? Será que não é melhor você trazer primeiro o lead para se relacionar, para depois poder vender, né? Entendeu? Assim, então essas conexões são muito é o futuro, com certeza. E você, Ver, o que você acredita disso aí do futuro? Acho que a caminhada é essa, né? É a evolução que está tendo em todos os setores. E numa parte até levando em parte de material, vejo a questão também de automação residencial, uma coisa que está vindo muito Sim. forte. Então, se a gente não acompanhar, a gente realmente fica para Com trás. certeza. Então, hoje você vê a questão da eficiência de iluminação, a eficiência de uma casa automatizada, ela é muito... E cada vez a gente vê, não só numa casa de alto padrão, mas numa casa simples também, numa casa padrão. Menor, né? Porque hoje você consegue automatizar a sua casa só com um interruptor inteligente. Você consegue ligar, desligar, programar, dimerizar. E o ramo da automação, ele passou por um momento que era o seguinte, a sua casa era automatizada ou não? Sim. Hoje você consegue fazer Hoje você pontos fala, não, automatizados. exatamente, cara. Tipo assim, não faz sentido para mim ter uma Alexa que toca música se eu não escuto música. Sim. Hoje Né? você tem Certo? Alexa. E antes era aquele negócio, o cara tinha que ir lá, na verdade, tanto é que as primeiras casas automatizadas, sabe quais foram? Foram das pessoas que eram fanáticas por cinema. Que fazia a sala de cinema. Sala de home, cinema, né? isso, aquilo, e aí ele tinha um negócio na cabeça que ele tinha que fazer a casa inteira. Aí colocava sons em todos os ambientes. Em todos os ambientes, não, cara, vai lá, faz a sala de cinema e ponto. E se você é fissurado por área gourmet, vai lá e faz a automatização só da área gourmet. Sim. Então, assim, eu concordo com você, eu acho que a automação ela vai ser algo muito mais acessível. Sim. Já é Ela hoje, já é bem mais acessível bem mais hoje. acessível. Hoje você consegue fazer 100% da casa hoje. Ou você pode fazer ela pontual com tomadas inteligentes, interruptores inteligentes, ou até mesmo um módulo no seu quadro de distribuição com todos os módulos de luz voltado para ele só. Então, e não é uma coisa cara. Antigamente, talvez era, você fechava um projeto de automação. Hoje, você mesmo consegue fazer em casa comprando as peças. E assim, a nossa última questão assim que a gente trouxe é o seguinte, quando a gente vai para essa questão do relacionamento, e como é que é o relacionamento de vocês com os famosos especificadores, né? Ou seja, os arquitetos, os designers, os construtores que estão definindo isso para algum cliente? Como é que vocês trabalham com esse nicho, com esse tipo de venda? Você quer falar sobre a iluminação? Sobre? Sobre a iluminação? Ah, sim. Na parte de iluminação, a gente tem um departamento, né, que é o BIU, que hoje a Eliane, que ela trabalha com a gente aqui, hoje ela é do BIU, ela faz esse contato. Então, ela visita
o CREA, ela visita o grupo em si, né, da região da onde Entendi. e faz os contatos Arquitetos, network. vai buscando, Leva entendi. treinamento, Faz eventos. faz com os eventos também arquitetos junto com os também. arquitetos. Então, a gente tenta ter uma aproximação dessa forma. É. Trazer o arquiteto com a gente e a gente ali, junto com ele, definir o que é melhor para o cliente. Porque, assim, é importante esse relacionamento, até porque o arquiteto ele é o primeiro a entender melhor o que o cliente gosta e precisa, o que o imóvel, o que fica bom, fica bonito, ou seja, que a ele gente acaba, ele é realmente o especificador, né? Sim. O arquiteto ou o design, né? A gente tenta filtrar o que o arquiteto projetou com o gosto também do cliente que ele Sim. quer. A gente tenta unificar os dois e trazer a solução para os dois, porque senão a gente gera um conflito também. Sim, A sim, gente sim. entende os dois e mostra para os dois e, olha, é esse aqui. E esse eles relacionamento ele é definem. muito importante, né? Sim. Porque, se eu não me engano, acho que tem 400 ou 500, eu não vou lembrar o número exato, mas em São José dos Campos, é essa quantidade de arquitetos, né? Então, assim, se você não tiver capilaridade, você não consegue chegar. Sim. E a nossa loja, ela recebe o arquiteto, a gente faz treinamentos, workshop. Legal. Se o arquiteto quiser trazer o cliente, como eu já citei, ele Exatamente. traz, eles pensam juntos no projeto deles lá. Eu acho que realmente esse relacionamento ele vai trazer para a gente retorno, né? De venda. E a gente está desenvolvendo contato. um cantinho que chama Canto do Arquiteto. Uma mesa diferente, um computador acessível, cadeiras mais confortáveis. Canto Abre a planta ali. Isso, abre a planta. Chegar o Fica uma cliente. coisa Quero ir lá. mais... A gente está reformando lá, vai ficar bem legal. Se estiver pronto, vocês vão lá. Então, assim, Mas é isso. Como diz o nosso amigo Eloy Moreno da rádio lá, aqui dentro desse estúdio a gente comanda tudo, menos o tempo. Mas, nossa, queria agradecer a presença de vocês. Queria agradecer, realmente foi um papo muito esclarecedor, né? Eu entendo que a gente, agora que eu estou entendendo um pouco mais da estratégia de vocês, eu entendo que a gente consegue, como Constru Black, ajudar muito vocês a entenderem e a conviverem no mercado de São José, né? Eu acredito que vocês estão percebendo isso, mas no interior os negócios são feitos de forma diferente, né? Então, assim, e que é um negócio realmente de proximidade, é um negócio de... né? São José dos Campos, eu brinco que é o seguinte, muita gente encara São José como uma cidade grande, mas São José tem comportamento de cidade Cidade pequena, Sim. né? Eu brinco que São José é um X, né? Tem, que é a Dutra e uma outra linha imaginária aqui, onde a gente realmente tem 700 mil habitantes, mas a gente tem 4 quadrantes aí de aproximadamente 200 mil habitantes. Então, assim, quem vive na Zona Sul ali, entendeu? Quase não sai de lá. Quem vive na Zona Oeste, na Zona Norte, na Zona Leste. Então, isso faz com que o comportamento não seja aquele comportamento de cidade grande. Apesar da gente estar numa cidade regional, grande, você convive, você mora só numa cidade de 200 mil habitantes. E cada região parece que tem uma cultura diferente. Completamente, um pensamento diferente. completamente. Legal. A gente que é daqui entende muito bem. Entende muito, sim, consegue perceber isso de forma muito clara, entendeu? E o legal é que a cidade onde a Andra ela vai e abre uma loja, que são diversas, a gente entende que ali existe uma cultura local, Sim. né? E aos poucos a gente vai entendendo, vai se adaptando, né? Exatamente. Vai conseguindo essa penetração no mercado, entender como funciona, como você falou, né? E a partir do momento que a gente entende e entra pro jogo, as coisas fluem, né? É isso aí. Aqui pra gente, igual eu sou do sul de Minas, né? Nasci no sul de tá Minas. pertinho Então, aqui. sempre passei minhas férias aqui em São José. Então, tenho família aqui em São José, apesar de ter vindo de São Paulo. Mas o público de São Paulo é diferente daqui. Em São Paulo é muito imediatista. Sim. Então, a gente trata... Não tem muito tato, na verdade, Sim, lá. sim, Então, é muito papum, conversa. preço, isso, né? isso. Aqui não. Aqui a gente tem que ter um afeto, um carinho a mais, Sim, uma isso, conversa mais... Cafezinho. Um café, cafezinho. conversar, tratar mesmo mas é como mais se fosse... legal aqui, né? Ah, com certeza, sem dúvida. Eu não trocaria aqui por São Paulo, não. É até importante, a Andra de São José já tem 7 anos, então já está consolidada, É. não é uma empresa que veio para explorar e ir embora, sim, né? Já lógico, estamos, já faz parte da cidade já, né? E conhecendo a região, então a gente consegue saber exatamente como que tem que ser o atendimento daqui. Sim. É diferente de lá. Então, e o pessoal de São Paulo entende de forma... Não entende muito, que aqui a gente tem que tratar de forma diferente, Sim. porque
os concorrentes nossos já tratam, já estão mais tempo aqui. Então, a gente tem que ser diferente mesmo e fazer da forma como a região pede. Então, e para mim é um prazer fazer dessa forma, porque eu me sinto joseense, mesmo não sendo daqui, mas eu me sinto totalmente joseense. Legal. Mas tá bom. Despedir? Bora, gente. Obrigada por terem vindo. Foi muito bom ter vocês aqui, né? O Thiago, já conheci a história dele, de 20 anos de São José, e já está virando joséense também, né? Já não volto mais para São Paulo, se puder. Os dois agora, né? Eu não quero saber de São Paulo, não. Gente, queria agradecer pela oportunidade, foi muito bom. Espero que possamos ter aí um longo caminho aí, Sim, né? Para sim, com percorrermos, de certeza. parcerias, de bate-papo também como esse, que agregam muito, né? E a Andra está à disposição dos arquitetos aí, os engenheiros da região, que a gente possa participar dos projetos e Sim. agregar, né? Agregar, certeza. a gente está aqui para ajudar também. Com certeza. Então tá bom. Beleza, obrigado. Valeu. Abraço. Obrigadão. Valeu.